já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Estamos aí já no mês de fevereiro, iniciando 2018 e, é claro, sempre iniciando com pensamento positivo, que já deu tudo certo para nós, tá, gente? Hoje no programa nós vamos ter Dr. Eudécio de Mello falando sobre saúde bucal. Aliás, toda vez que o Dr. Eudécio participa aqui do programa, nós temos excelentes matérias e também, claro, podemos levar muita informação para vocês. Hoje no programa também vamos falar sobre vacinas com a doutora Lorena Diniz, cirurgia plástica com o doutor Alex Rocha e também a primeira entrevista de uma série de 2 programas falando sobre câncer do colo do útero. E contamos com a colaboração do médico especialista oncologista Dr. Vinícius Maciel. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria e Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loro. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela 2ª vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Estamos de volta com o programa Mega Profissionais e agora vamos falar de saúde bucal. Sempre que nós falamos de saúde bucal, aqui nesse programa nós temos como colaborador o Dr. Eudécio de Mello, que sempre nos dá o prazer da sua presença e dos seus esclarecimentos. Não será diferente agora. Tudo bem com o senhor, né, doutor? Tudo Seja bem, bem-vindo mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Doutor, o nosso tema de hoje, ele tem principalmente um título ou um desdobramento desse tratamento muito complexo de entender a primeiro momento, principalmente para o público leigo. Quem que é o público leigo? Aquele que não é especialista na área de odonto e de implantes, ou seja, grande parte de todos nós, né, que estamos acompanhando esse programa. Engenharia tecidual regenerativa associada à tecnologia CAD/CAM nas grandes reconstruções. Bom, a minha forma leiga de entender é que as grandes reconstruções são grandes áreas de perda de dente. CAD/CAM já é um equipamento que o senhor já, inclusive, explicou aqui no programa, o senhor tem na sua clínica, ele reconstrói osso, reconstrói dente. Isso. Né? Agora, essa engenharia tecidual regenerativa, preciso da sua ajuda. Tá ok. Bom, Tancredo, antes de mais nada, né, é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Já me sinto aqui de casa e é um prazer mesmo, real. Bom, engenharia tecidual seria a definição de uma ciência onde nós reconstruímos os tecidos, que está ligado à odontologia, à implantodontia. Tecidos principalmente seria o tecido mole, gengiva, e tecido duro, o osso, né, no qual vamos inserir ali através do implante um dente artificial, né, que vai substituir a perda dos dentes naturais. Sim. Então, engenharia tecidual é reconstrução do natural. O implante, ele funciona pronto, tá? Seja nacional, seja importado. Quando as condições são favoráveis, praticamente quase sempre ele vai funcionar muito bem. Uhum.
O grande problema é que a grande maioria das situações, as condições ósseas e teciduais não são satisfatórias. E sempre, sem exceção, dente extraído há muito tempo, a estrutura óssea vai ser reabsorvida e tecido mole nós definimos como tapete de osso. Gengiva é um tapete de osso. Se eu perco a base, né, eu perco também tecido. Certo. Na verdade é que ele acompanha, né? Se reduziu, ela vai afinar. E aí, infelizmente, é muito comum as pessoas procurarem um dentista para fazer seu implante e com pouco osso o implante estabiliza, ele é possível de se fazer. E a curto prazo, normalmente funciona bem. Mas a longo prazo vai haver problema, pode haver reabsorções ósseas em volta do implante. Por curto prazo, doutor? Meses e até poucos anos, tá? Mas a médio, sei lá, de 5 anos para frente, 10 anos, 15 anos, é muito comum perder muito implante, tá? Bom, então o que se sabe hoje? É necessário devolver a condição original para que esses implantes tenham estabilidade, durabilidade e tranquilidade para o cliente. Normalmente nós precisamos reconstruir ou, o que é mais interessante de tudo, não permitir que haja perda. Poxa, mas eu perdi o dente, o paciente perdeu o dente. Como é que ele vai fazer para não perder essa estrutura óssea, que inevitavelmente aconteceria? Aí entra as reconstruções ósseas no momento da cirurgia, que é o melhor momento de todos, para prevenirmos um problema futuro. Doutor, é um pouco complexo para nós entendermos um pouquinho com relação a essa reconstrução óssea. Tá. De um público leigo, de uma forma geral, pensa-se que vai tirar um osso de um lugar e colocar em outro. É mais ou menos isso? Até pouco tempo, Tancredo, quando se falava em reconstrução óssea, o termo mais comum para essa definição é enxerto de osso. Sim, tá? Exato. Enxerto ósseo. E era o que nós conhecíamos seria tirar um osso de alguma outra parte, normalmente intraoral, mas podia ser do cristo ilíaco, né, aqui na bacia, no crânio, tá? Em alguma costela, osso da perna, tudo isso já foi usado. Principalmente o crânio, é uma área muito boa de doação, é uma qualidade óssea muito boa. Porém, já há algum tempo, e há mais ou menos 20 anos, né, já é usado no mundo inteiro o osso sintético de matriz bovina, de altíssimo nível, produzido na Suíça, e hoje existem outros, né, áreas, outras empresas que produzem um osso de qualidade, e se usa então esse osso sintético. Na década passada surgiu aí o PRF, que nós já falamos bastante, que é um derivado sanguíneo, se coleta do sangue os componentes que normalmente são responsáveis pela formação de osso. Então esse PRF, associado ao osso sintético, nos permite fazer reconstruções que até então teria que fazer com o próprio osso. Sim. Com isso, houve uma redução da morbidade, uma previsibilidade muito maior, e muito mais pessoas passaram a fazer as suas reconstruções sem maiores traumas. Sim. Agora, a grande novidade, o grande barato do momento, isso foi lançado há mais ou menos 7 anos, uma técnica desenvolvida em Israel. No Brasil chegou aí praticamente no ano passado, 2016. Tá? Atrasado já estamos em 2018. Desculpa, então ano atrasado, virada de ano, desculpa. Então, todos nós estamos nos adaptando. Isso. A nova técnica tem se mostrado a melhor de todas as técnicas, usar o próprio dente do paciente, o siso, dentes comprometidos periodontalmente, dentes de áreas que não tem mais como segurar na boca. Usamos esses dentes, trituramos esses dentes, misturamos ao derivado sanguíneo, né? Ou seja, né, o próprio sangue do paciente, simplificando, através de sangue de dente triturado, nós reconstruímos o osso desse paciente. É um osso de uma qualidade muito superior, que nos permite desenvolver um trabalho bem mais rápido. Imagens. Temos imagens. Esse trabalho que a gente vai apresentar, Tancredo, é um trabalho que foi confeccionado 19 dentes
de um dia para o outro. A cirurgia, a paciente perdeu 8 dentes, ela perdeu alguns dentes superiores, aqueles dentes inferiores que você está vendo aberto, foi perdido. As imagens ali é a imagem de perda óssea, pode passar. Então foi removido os dentes, 2 dentes superiores que eram comprometidos, os outros já tinham implante, tá? Já tinha implante. Então eu tirei os dentes, desparafusei os dentes de implante, e aqueles 2 buraquinhos que você está vendo ali, era onde tinha... Deixa eu só fazer uma pergunta, só para esclarecer um pouquinho. O senhor falou de desparafusar os dentes do implante. Do implante. Isso é fácil fazer? Normalmente o implante, o dente é parafusado. Tá? A pessoa pode remover esse dente? Sim, só uma dúvida. sim. O dente do implante, ele é parafusado. Você desparafusa e parafusa. Doutor, eu nunca te fiz essa pergunta. Sério? É a primeira vez, eu não sabia. O que é um implante? O implante é a raiz artificial de um dente. Sim. Essa raiz tem um furo com um parafuso, onde uma rosca interna, onde você pega um dente e parafusa ele no implante. Tá? Okay. Então ela já tinha os implantes, nós desparafusamos o que tinha e como nós iríamos substituir os 2 que ela perdeu, nós confeccionamos uma nova prótese que envolve todos eles. Certo. Esses dentes, partes foram os superiores, parte, passa o próximo por favor, parte veio dos inferiores, que foram perdidos, ao todo eram 2 superiores, 6 inferiores, tá? E isso, a reconstrução da gengiva já tinha sido feita? Do osso, não. Esse é o melhor momento de se atuar. Os dentes estão comprometidos, mas a gengiva está super saudável. Então nós removemos o dente, trituramos o dente, devolvemos o dente triturado para dentro do alvéolo, que é o buraquinho onde ficava a raiz do dente. Pegamos o PRF, colocamos sobre a região, pegamos os dentes que o CAD/CAM confeccionou e parafusamos ou cimentamos sobre a região. Quanto tempo esse processo desse trabalho? Tancredo, esse é um trabalho novo que a gente também, nós confeccionamos e também ficamos impressionados com a agilidade, porque assim, num dia de manhã nós moldamos a imagem que a paciente tinha, moldamos aquela condição, tiramos os dentes, moldamos de novo, tá? Então você molda o dente, o formato final, a base. Com essas imagens no laboratório se desenha a nova prótese. Eu quero que o dente seja mais ou menos daquele formato. Sim. E já corrigimos algumas coisas que a gente gostaria de corrigir. A máquina então esculpe os dentes de um dia para o outro, e no dia seguinte, exatamente 24 horas depois que a paciente tinha saído do consultório, ela entrou para a cirurgia, removemos os 8 dentes dela, enxertamos, reposicionamos o osso, que no caso foi o próprio dente misturado com o próprio sangue dela, fizemos o preenchimento para que não haja perda. E aí você vê uma imagem da esquerda, a imagem no exato momento cirúrgico, e a outra imagem é exatamente um dia depois, para você ver o grau de cicatrização, o grau, isso que eu ia falar agora. O grau de condição e morbidade zero, praticamente zero, porque você não gera praticamente trauma nenhum. É uma situação onde não houve um ponto sequer de sutura. Por favor, morbidade. Mal-estar, dor, incômodo de dor. Ok. Ou seja, a pessoa tem um problema de vários anos, muitos anos, tem aquela falha no dente que está incomodando demais. Peraí, isso que eu acabei de apresentar é quando o dente está comprometido. Não é quando já perdeu o dente. Quando já perdeu o dente, é necessário normalmente reconstruir esse osso. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não faz reconstrução. Coloca o implante em cima daquilo que está. Por uma questão econômica e porque funciona a curto e médio prazo. Mas a longo prazo, normalmente, nós temos transtornos. Quando tem muito osso ou se abundância, extrações relativamente recentes, tudo bem. Mas extrações antigas, normalmente nós temos transtornos. Olha que situação. Vamos ver se dá tempo a gente responder rapidamente, doutor, pelo menos um questionamento que chegou aqui.
Vamos lá, esses dentes têm que serem meus? Acho que deve estar perguntando. Sim, só é possível fazer a reconstrução óssea usando dente se for da própria pessoa. Tem que tirar na hora? Não. É necessário que se crie uma cultura, por exemplo, quando se tira siso, que é um dente muito comum de se remover, guarde esse dente em algum local, porque daí 10, 20, 30, 40 anos depois ele pode ser útil. Olha que interessante. Ele pode ser utilizado. Infelizmente não dá tempo mais para responder para todos os nossos internautas, nosso tempo já chegou ao final, mas com certeza o doutor vai continuar aqui no estúdio do programa, né, doutor? E vocês que estão ao vivo poderão conversar mais com ele. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mega Profissionais. E eu, se eu fosse você, não sairia daí, eu volto já, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Já estamos de volta e agora vamos falar sobre imunologia, vacinas. Estou recebendo aqui a doutora Lorena Diniz no estúdio do nosso programa Mega Profissionais para nos dar esclarecimentos a respeito. Aliás, sempre quando falamos em vacinas, né, nós sempre associamos a crianças. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Mega Profissionais. Eu que agradeço o convite. Essa associação, ela é correta, doutora? Vacinas com crianças, somente crianças têm necessidade de vacinar? Não, isso é um erro comum, né, da população de pensar em vacinas só para crianças. A vacinação, ela começa desde o recém-nascido até a mais tardia idade. Então, a gente nunca para de vacinar. Nunca para de vacinar. Nunca para. E, aliás, grande parte dos brasileiros não tem essa informação, né? Só tem essa informação, ou tem a necessidade de buscá-la quando desenvolve alguma crise alérgica, por exemplo, né? Ou alguma doença mais grave, né? Aí já não tem mais jeito, né, não, aí as doenças, hoje existem muitas vacinas para muitas doenças imunopreveníveis. Então a gente tem que pensar assim que vacinação é para a vida toda e não só na infância. Claro que a carga de vacina na infância é uma carga muito maior, que a gente recebe porque o nosso sistema imunológico ainda está muito imaturo, despreparado. Então na vida adulta esse sistema imunológico já se torna mais eficaz e com isso as vacinações vão diminuindo no decorrer dos anos. Doutor, a gente sabe o processo, pelo menos nós temos um leve conhecimento, um conhecimento geral sobre como funcionam as vacinas. Ou seja, é colocado no organismo da pessoa, através da vacinação, um vírus referente àquele... Bom, por exemplo, vamos citar a gripe aqui, que é mais comum. O vírus referente à gripe, não sei se é vírus mesmo que provoca a gripe, isso, o vírus, né? Que provoca a gripe. Coloca ele bastante enfraquecido no organismo, para que o organismo possa conhecer, desenvolver anticorpos com relação àquele tipo de vírus específico, para quando ele vier no organismo, a pessoa, o próprio corpo consiga fazer essa defesa. Essa denominação é correta, doutora? Isso. No caso da vacina da gripe, né, que é uma vacina, igual você falou,
anteriormente, que é uma vacina assim polêmica, a vacina da gripe, eles utilizam frações de vírus, eles nem utilizam o vírus enfraquecido. Existem algumas vacinas que sim, que a gente enfraquece o patógeno, né, no caso vírus ou bactéria, para administrar nesse organismo e esse organismo conseguir produzir anticorpos, uma memória imunológica para quando de frente com a própria doença, com a doença de fato verdadeira, dá conta de se combater aquela doença. Certo. No caso da vacina da gripe, não. O vírus, né, utilizado na vacinação é uma fração do vírus. É como se pegasse o vírus, que é infinitamente pequeno, e quebrasse ele em milhões de partículas, mini partículas. Então, a vacina ela não contém o vírus vivo e nem muito menos o vírus enfraquecido. É pequenas partes da proteína do vírus. Então, jamais a vacina conseguirá dar uma gripe, né, a vacina da influenza, da gripe, fazer uma gripe em alguém pela vacina, porque aquela vacina, ela não contém nada de vírus, ela contém partículas, ela contém frações proteicas desse vírus. Aí é uma questão tão polêmica, doutora, porque nós ouvimos e acompanhamos tantos relatos de pessoas, eu não vou vacinar da gripe, porque o vizinho meu vacinou da gripe e morreu de gripe, pegou gripe logo depois, então foi a vacina. Exatamente. Não é um, não é dois, nem três relatos, né? Não, são muitos relatos. O que acontece é que as infecções virais, ela tem um tempo de latência. O organismo ele não demonstra a infecção logo no início, quando a gente pega uma infecção viral. Ela fica ali, o vírus tem um tempo para se multiplicar, para manifestar a doença. Então, provavelmente, nesses casos, foram com uma coincidência temporal. A pessoa já estava contaminada por algum tipo de vírus e aí se manifestou. Além do mais, a vacina ela não protege contra todos os tipos de vírus. Nós temos hoje 2 tipos disponíveis de vacina para gripe. O trivalente, que contempla 3 tipos de vírus, e a quadrivalente, que contempla 4 tipos de vírus. Existem muito mais tipos de vírus que isso, que dão a gripe. Então, quando a gente vacina e também uns dias depois a gente adoece, nossa, eu vacinei e não adiantou nada, eu peguei uma gripe. Às vezes era um outro vírus, né, que a vacina não contemplava, que a vacina não protegia. Mas a vacina, tanto a trivalente quanto a tetravalente, ela pega os principais vírus, os vírus de maior gravidade. Então, os outros vírus, a gente pode pegar, né, a gripe dos outros vírus, mas são vírus mais fracos, que não tem tanto risco da pessoa ir para uma complicação e até um óbito. Então a senhora indica o uso de vacinas no caso da gripe? Sim, claro. Bom, essa é uma opinião de uma profissional, de uma especialista na área, que está há muitos anos, extremamente conhecida e respeitada no estado de Goiás, e essa entrevista realmente vem para esclarecer esse fato. Nós estamos convivendo em sociedade, nós não vivemos sozinhos. Ao conviver em sociedade, nós também podemos transmitir alguns vírus, nós podemos passar algumas doenças, né? E nós não temos aquela responsabilidade somente sobre nós, né? Quando nós optamos em não vacinar sobre determinado aspecto, ou não vacinar os nossos filhos, ou não vacinar os nossos pais, nós não estamos tomando uma atitude apenas para os nossos pais. Nós temos que pensar com relação à sociedade de uma forma geral. Ao tomar essa decisão, será que nós estamos praticando de uma forma correta? Será que estamos pensando no outro? Às vezes na própria família, hein? Às vezes na própria família. Que as pessoas pensam, não vou vacinar meu pai, ou não vou vacinar os meus filhos, porque esse motivo, eu sou contra. Mas nós não vivemos sozinhos, né, doutora? Exatamente. Os eventos adversos acontecem em qualquer uso de medicação ou uso de vacina, mas vacinas hoje é considerado pela política de saúde, né, mundial, pela Organização Mundial de Saúde, o método mais eficaz e seguro de prevenção de milhares de doenças e doenças graves que podem deixar sequelas, que podem causar danos individuais ou à sociedade em geral. A nossa informação, ou aquilo que nos chega, são de vacinas que a grande mídia relata, né? Que são aquelas vacinas realmente mais dadas na infância, onde nós nos preocupamos em vacinar as crianças com aquela ali, com aquele tipo de imunologia. Correta a palavra?
Imunizações, a gente... Imunizações. Bom, então a gente fica ali preocupado e focado naquele assunto. Quando chega da gripe, todo mundo ouve falar da gripe e tal, então todo mundo fica preocupado com a gripe. Mas a senhora está me citando que existem N casos de vacinas. Como a população pode ter acesso a isso? A que tipo de vacina eu posso tomar para evitar algum tipo de complicação futura? Bom, o Ministério da Saúde tem um programa que chama Programa Nacional de Imunizações. Ele vai tanto da criança quanto ao idoso, né? Ele tem calendários específicos para todas as idades. É disponibilizado gratuitamente para toda a população um calendário básico, que é o calendário do que a gente fala a sigla PNI, né? Programa Nacional de Imunização. PNI. Programa Nacional da Saúde. Okay. Ele faz um calendário público, pensando em saúde coletiva. Com certeza deve ter acesso na internet. Tem acesso à internet. E a Sociedade Brasileira de Imunização, que é a SBIM, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, Geriatria, Oncologia, várias outras sociedades, tem um calendário paralelo que orienta algumas vacinações a mais, porque o Ministério da Saúde, por conta de dinheiro mesmo, não consegue fornecer todas as vacinas ou todas as doses de reforços, algumas. Então tem algumas diferenças de calendário nesse aspecto, porque o Ministério da Saúde pensa em saúde coletiva, a SBIM pensa em saúde individual, claro que também esse individual se torna coletiva. Doutora, essa questão das vacinas das crianças, que são importantes elas terem acesso a elas, né? Os adultos também podem ter acesso. Nós citamos essas duas polaridades, criança e idoso, na verdade. Tem alguma vacina que a população adulta pode fazer, que é menos conhecida, que a senhora indica que deve ser feita? Com certeza, é uma classe assim, né, de uma população, né, um nicho de população que desconhece muito a necessidade e o benefício da imunização com essas vacinas. Vou citar 2 exemplos. A vacina antipneumocócica, que é a vacina Pneumo 23, que ela protege tanto para meningites quanto para pneumonias, porque a gente sabe que o idoso, ele, pelo sistema imunológico também, igual na primeira infância, começa a diminuir. É uma vacina excelente que protege muito o idoso. E a vacina contra a herpes zoster, que é uma vacina indicada para pacientes acima de 50 anos, onde o herpes zoster, como todo mundo sabe, é uma doença que deixa a pessoa às vezes com uma dor incapacitante, a paciente fica com uma dor crônica. Não conhecia, desculpa. É uma dor crônica, é como se fosse o vírus da catapora, né, da varicela, que reativa na idade senil. O vírus da catapora da varicela é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que aí na vida adulta ele reaparece como zoster. E ele pega faixas nervosas, né, assim, da pessoa. Sério, então, assim, pode dar em faixa nervosa do rosto, do olho, da coluna vertebral. Tem contraindicação essas vacinas? Não tem contraindicação. As contraindicações, fala que não tem, assim, mas tem, assim, muito pequenas. Por exemplo, alguns idosos, eles estão fazendo, por exemplo, algum tratamento quimioterápico. Certo. Né, com o uso de imunossupressores, né, com medicamentos que abaixam mais ainda a imunidade. Aí, em alguns momentos, a gente tem que postergar, né, o uso da vacinação, porque, por exemplo, a vacina do herpes zoster é uma vacina de vírus vivo. Então, se a pessoa estiver tomando algum medicamento que abaixe mais ainda a sua imunidade, aí não é hora de se vacinar. Tem que esperar um tempo para a imunidade voltar ao normal para se proteger. Mas é uma vacina extremamente importante, porque ela vai prevenir esse acometimento do aparecimento da doença, consequentemente evitando a dor crônica, e existem diversos trabalhos mostrando a diminuição da possibilidade de infarto agudo do miocárdio e de acidentes vasculares cerebrais com a vacinação. O ideal é nós procurarmos um especialista, né, na área. Para quê? Para que possamos fazer uma consulta, vermos essas possibilidades e analisar caso a caso. Nós não podemos sair comprando vacinas, né? De jeito então, nenhum. o que a gente precisa? Analisar caso a caso, né, doutora? E lá, com certeza, a gente terá uma boa indicação
e teremos menos processos, digamos, equivocados, né, durante o cuidado com a nossa saúde. Esse cuidado e acompanhamento com o profissional é sempre indicado e necessário, não é isso, doutora? Bom, vamos tentar fazer uma última pergunta, na verdade uma única pergunta aqui dos nossos internautas, que não vai dar tempo. Durante o tratamento, posso me alimentar normalmente, trabalhar durante esse processo de vacinação? Essa é uma boa pergunta, doutora. Atrapalha na rotina da pessoa? De maneira alguma. A vacinação não interfere no trabalho, a pessoa não tem que ficar em jejum para vacinar ou não estar, assim, existem várias falsas contraindicações da imunização que têm que ser esclarecidas e não tem nenhuma contraindicação, assim, de trabalhar, de vacinar e trabalhar, não tem problema nenhum. Eu entendo essas perguntas porque é a falta realmente de informação que a gente tem com relação às vacinas de uma forma em geral. Mas graças a Deus estamos tendo a oportunidade de conversar com a senhora nos presta sempre um serviço de excelente qualidade aqui, é uma colaboradora muito querida, também aqui do programa Mega Profissionais, e vejo também, acompanho que grande parte dos telespectadores também gostam da forma fácil, com que a senhora explica para as pessoas, né, e não detém muito em termos técnicos. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno. Terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo. Esse, não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil. Sua sede move a nossa. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais. E a partir de agora vamos acompanhar a primeira entrevista de uma série de duas que vamos abordar o tema sobre câncer do colo do útero e também do ovário. Atenção, mulheres, vamos falar de saúde para as mulheres. Estou recebendo aqui o Dr. Vinícius Maciel, ele que é especialista oncológico, cirurgião e especialista também nessa ação de câncer do colo do útero. Aliás, uma doença que comete cada vez mais mulheres em todo o mundo, né, doutor? Sim. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Câncer do colo do útero, doutor. Como que se estabelece essa doença? Como ela se apresenta? Ela tem alguns sintomas? Aliás, essa pergunta sempre é recorrente quando abordamos os temas oncológicos. Por quê? A preocupação é muito grande. Nós queremos saber se tem um tratamento, mas principalmente se tem como nós cuidarmos melhor da nossa saúde. Infelizmente, essas perguntas são recorrentes, doutor. Por quê? Porque a gente já acompanha alguns casos, a gente vê os reflexos dessa doença na saúde da mulher e sabemos, né, que realmente as mulheres cada vez mais tendem a desenvolver esse tipo de doença. Agora, por que isso acontece, doutor? Sim, o câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais comum na mulher. Infelizmente, como a gente já disse em outros casos, é um câncer que, quando se manifesta por meio de sangramento genital, já não é um estadio, uma localização tumoral favorável. Mas a gente tem uma notícia boa em relação ao câncer de colo de útero, porque ele tem um sistema de prevenção
identificação precoce muito eficaz. E simples e acessível. Isso é importante. Essa é a resposta que todos nós queremos ouvir sempre, né? Tem como eu evitar essa doença? Tem como eu saber antes que essa doença está começando a se desenvolver para que eu possa tratar e ter um tratamento mais eficaz? O senhor já está nos dando essa boa notícia aqui. Qual que é essa forma, doutor, da gente identificar? Porque nada mais é do que um câncer que está presente na mulher que já teve a iniciação sexual. Portanto, ele está relacionado ao vírus HPV. E essa é uma das minhas perguntas. Sim. E a maneira de identificá-lo, antes mesmo de sentir, da mulher apresentar o sintoma que eu falei do sangramento, é por meio de um exame simples, acessível e anual, que se chama Papa Nicolau. Que o ginecologista que faz. O ginecologista que faz. Na rede pública tem toda uma estrutura em que o médico não dá conta também do número de pacientes, mas no consultório privado é o médico ginecologista e nós também, cirurgiões oncológicos, a gente também faz esse exame. O cirurgião oncológico também pode diagnosticar. Sim, podemos diagnosticar. Principalmente através desse exame. E é importante deixar claro que a gente trabalha lado a lado com o nosso parceiro, que é o ginecologista. Sim, claro. Agora eu quero voltar um pouquinho antes. O HPV. Né? O HPV, inclusive, que nós ajudamos a divulgar muito a questão da vacinação, das prevenções, da criança, da menina, né? Antes de se formar mulher, né? Ter esse contato com a vacinação antes. Né? O HPV, doutor, se ele não for bem tratado, se ele não for continuado, se ele não tiver uma observação, ele pode desenvolver o câncer de colo do útero? Sim, ele pode. Veja bem, não é toda mulher que tem um HPV que vai desenvolver uma lesão no colo do útero que seja favorável a desenvolver o câncer. Apenas 5% das mulheres que têm contato com HPV. Mas mesmo assim, a gente vive uma sociedade assim que há um dado muito importante. 70% das mulheres no mundo, uma hora da sua vida sexual, vai ter contato com HPV. Que coisa. E HPV, existem 150 tipos. Mas o importante é saber que existem principalmente 2, que a gente chama de HPV 16 e 18. Esses, os 2 isolados, sozinhos, são responsáveis por 70% das lesões pré-câncer. Mas vamos só tentar administrar essa informação. Sim. Grande parte das mulheres terão contato com o HPV, Sim, que é transmitido por relações sexuais. Principalmente. Certo. Existem outras vias. Existem vias, né, também de prevenção com relação às transmissões das DSTs. Isso cai um pouco no fator de risco, né? Porque a mulher que tem início da atividade sexual precoce, múltiplos parceiros, múltiplos partos, é tabagista, essa mulher reúne condições favoráveis para que o vírus em contato com o epitélio do colo do útero desenvolva a lesão pré-câncer, a famosa ferida do consultório. Ou seja, o HPV que ele fica alojado, digamos assim, eu vou falar de uma forma leiga, né? Mas mais externo ao útero, ele pode ter esse acesso ao colo do útero pelas relações... Pela relação sexual com o parceiro da mulher. Certo. Sem dúvida. Bom, a prevenção do HPV é um dos fatores que deve ser observado nessa questão do câncer do colo do útero. Sim, né? sim. A menina com 12 anos, me parece, não é? Que ela já tem que vacinar. Eu não tenho essa informação exata. A política de saúde pública engloba uma menina de 9 a 12, 14 anos, se eu não me engano. O fato é que isso é tudo no intuito de entrar em contato, a vacina ser feita antes da mulher ter a primeira relação. Aí existe a eficácia maior. Mas é importante ressaltar, e as mulheres perguntam muito no consultório, doutor, mas eu já passei dessa idade, eu quero vacinar. Até onde a gente tem benefício? Que a gente tem de dado na literatura científica, até 45 anos para a mulher, ela tem benefício, mesmo tendo iniciado atividade sexual. É óbvio que a eficácia diminui, porque ela já teve a sua iniciação sexual. Mas ainda assim existe. Lembrando que a vacina não deixa a pessoa imune à doença. Não. Né? Como é que funciona a vacina? Ela vai ali fazer com que o organismo desenvolva anticorpos que possa lutar mais facilmente para combater aquela doença. Não significa que ela não vai ter a doença. É importante você dizer isso, não, querido, porque, como eu disse, o 16 e o 18, que faz parte da vacina, a bivalente ou quadrivalente, são, que eu falei, 70% dos casos de câncer estão relacionados a esses 2 subtipos, mas e os outros 30%? Não é para a mulher relaxar, tem que continuar fazendo o Papa Nicolau.
Sem sombra de dúvida. É De importante. quanto tempo ela deve fazer esse exame, o Papa Nicolau? O Papa Nicolau é preconizado assim, após o início da atividade sexual, 3 anos após, a mulher tem que entrar num protocolo de exame anual. Lembrando que o Papa Nicolau é bom, acessível, mas ele não é perfeito. 50% dos dados do Papa Nicolau são de falso negativo. Falso negativo. Ou seja, é um exame bom para rastreio, mas não é perfeito. Então, quando existe exame assim, a gente fala para o paciente, quanto mais exames fizer, melhor a eficácia e a acurácia para a mulher conseguir realmente fazer o diagnóstico precoce. Certo. Bom, o câncer da pelvis, enfim, onde trata essa região da mulher, é realmente muito preocupante, né? Principalmente porque a mulher está ligada diretamente à reprodução. Né? Ela tem essa função genética, ela tem essa necessidade psicológica, ela foi gerada para realmente para a reprodução. Sim. E aquilo é muito importante para a mulher, assim como para a sociedade de uma forma geral, que é a perpetuação da espécie. Sem dúvida. Então, realmente, quando se fala de um câncer, de um tumor que pode se desenvolver na região da pelvis, ali de uma forma em geral, nós temos que ter muitos cuidados, né? Sim. O HPV, infelizmente, muito recentemente é que veio essa divulgação, essa prevenção, essa questão da vacina. Antigamente as mulheres não tinham acesso a isso. Talvez por esse motivo, essas mulheres que estão tendo essa notícia agora, que até 45 anos pode ser feito essa vacina, deve estar recebendo essa informação com muita felicidade. Sem dúvida. Porque antigamente não tinha essa questão, essa preocupação, essa divulgação. Não, nenhuma. Né? Então, agora sim, você, mulher, que já está numa fase adulta, pode ter acesso à vacina, já com essas observações que o doutor está pontuando. Né? Não terá tanta eficácia quanto se fosse antes da primeira relação sexual. Mas é um dos fatores de prevenção. Tanto é que ela é importante que o Ministério da Saúde já preconiza e faz para meninos também. Que afinal de contas, embora eles não tenham um câncer frequente relacionado ao HPV, eles são portadores e transmissores. Então, tudo isso no intuito de realmente, a longo prazo, a gente ter uma ideia de que isso vai ter sabidamente vai ter um impacto. Isso é fato. Toda vez que se tem a preocupação com a saúde pública, se preocupa em investir em vacinas, né, temos realmente esse reflexo positivo na nossa saúde de uma forma geral. Mas infelizmente a falta de informação, a falta de cultura com relação a esse tipo de informação pode levar as pessoas a abandonar um tratamento ou evitar que as meninas tenham acesso, né? Igual, por exemplo, não, minha filha não tem contato sexual antes dos 12, 14 anos, 15 anos, né? Então não vou vaciná-la antes porque eu tenho medo de desenvolver a doença, né? Isso é um fator infelizmente de falta de informação pura, muito grande, né? E que pode prejudicar enormemente a saúde dos seus filhos, né? E principalmente da sua filha. Com relação aos meninos serem vacinados, essa informação também é muito importante nós fortalecermos aqui. Mas eu não vejo isso culturalmente sendo utilizado, né? Realmente se previne mais, está se preocupando mais com as mulheres, né? E tendo essa oportunidade com os meninos, tem que se investir também. Lógico. Cuidado. Agora, o HPV pode se desenvolver em homens e o que ele pode ocasionar nos homens? Que tipo de tumor ou que tipo de doença ele pode desenvolver? É importante pontuar que na vacina quadrivalente, além do subtipo 16 e 18 relacionado ao câncer, existe também os 6 e o 11 relacionados às verrugas genitais. As verrugas genitais são benignas, mas são um grande desconforto para quem desenvolve, porque é vírus, não tem cura. Mulheres e homens. É o famoso condiloma acuminado. Que pode derivar do HPV? Sim, é o HPV se manifestando nos homens. Que coisa, hein? E tanto vamos ressaltar outra coisa também. O HPV, ele dá o tumor, o câncer de colo de útero, de pênis, vulva e vagina, ânus e orofaringe. Orofaringe. Boca. O sistema boca e orofaringe. O linfático? Não, é o sistema digestório superior e respiratório. Boca, língua, palato, faringe. Que coisa, hein, gente? Pois é. Isso é importante a gente cada vez saber mais a respeito e principalmente saber como nos precaver e futuros tratamentos, né? Hoje, infelizmente, não vai dar tempo de nós conversarmos sobre tratamentos, mas na semana que vem, com certeza, voltaremos a esse assunto. Tá bom? Muito obrigado, doutor Vinícius Maciel. E eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo.
Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos de volta e agora vamos falar de cirurgia plástica. Aliás, um tema que também todas as mulheres e homens querem sempre saber. Cirurgia plástica de abdominoplastia. Nome grande, né? Abdômen, ou seja, tirar a barriga. Será que é isso mesmo? Será que a cirurgia de abdominoplastia elimina a barriga? Aliás, é uma dúvida que todo mundo tem. E eu convidei aqui o especialista, o cirurgião plástico, Dr. Alex Rocha, que é o nosso colaborador aqui do programa Mega Profissionais, para falar justamente sobre esse assunto. Aliás, doutor, espero não colocá-lo numa calça justa. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais, doutor. Obrigado. Abdominoplastia, o nome é extenso, né? Isso. Aliás, quero até já dividir isso com vocês. Foi a única cirurgia plástica que eu já me submeti, que foi a questão do abdômen. Porque na época eu fiz uma cirurgia para emagrecer, mais ou menos 11, 12 anos atrás, e os médicos optaram em já fazer a abdominoplastia durante o procedimento da cirurgia para emagrecer. Eu sei que isso não é uma prática habitual, que geralmente é o contrário, espera-se emagrecer para fazer essa retirada de pele, não é isso, doutor? É mais ou menos isso, essa cirurgia, doutor? Isso, exatamente. O objetivo da plástica do abdômen é tirar o excesso de pele com gordura que está aqui na parte externa. A gordura interna, a gordura visceral, ou seja, aquela gordura no meio das vísceras, não tem como tirar. Não existe cirurgia que vá retirar esse excesso de gordura lá interna. A única solução é emagrecer. Mas aquele abdômen flácido, aquele abdômen caído, que nós chamamos de abdômen avental, aquele abdômen pendurado, a plástica resolve. Então, por exemplo, uma pessoa acima do peso, mas tem muita flacidez no abdômen, vai reduzir bastante. Uma plástica de abdômen reduz em média aí 4 a 5 centímetros, às vezes 6 centímetros na circunferência do abdômen. Pelo fato de tirar o excesso de pele com gordura e aproximar o músculo, porque na gestação a mulher afasta o músculo um do outro. Às vezes não só a mulher, o homem também. Principalmente na obesidade, o músculo afasta um do outro, o músculo reto abdominal. Então aproximou o músculo, tirou o excesso de pele com gordura, reduz a medida da cintura. Então reduz o volume abdominal. Sim. Mas a plástica do abdômen não acaba com a barriga. Ela reduz o volume abdominal, mas aquela gordura interna no meio das vísceras não tem como tirar. Se é uma mulher magra, tira a barriga. Se é uma mulher, ou seja um homem, acima do peso ideal para a altura, ou seja, se está com sobrepeso ou obeso, vai ficar um abdômen esticado, porém abaulado, que aquela gordura interna está empurrando, ela está abaulando. Então aquela gordura interna não tem como tirar, só emagrecendo. Aí fica faz uma plástica, uma pessoa acima do peso, fica aquele abdômen esticado, porém abaulado. Então por isso nós sempre pedimos para emagrecer, para que o resultado fique o melhor possível. Aliás, o doutor acaba de nos dar uma informação aqui que eu gostaria de reter e conversar melhor sobre. Com relação à gordura visceral, a gordura nas vísceras, que é extremamente perigosa.
Não é isso, doutor? É que, aliás, o senhor já me respondeu a pergunta falando que não, a abdominoplastia ela não emagrece. Né? Ou seja, a pessoa tem que emagrecer porque essa gordura visceral não tem como sair com a plástica. Né? Exatamente. Agora eu só gostaria de frisar essa informação para o nosso telespectador que com relação à gordura visceral. Isso. Essa gordura visceral só vai sair emagrecendo, né? Porque ela está lá empurrando, abaulando. Não tem como acabar com ela, exceto o emagrecimento. Certo. Nem às vezes, com emagrecimento, a gente consegue eliminar essa gordura. Ou sempre consegue, doutor? Sempre consegue. Mesmo? Sempre consegue. Emagreceu, chegou no peso ideal para a altura, a barriga acaba. A gordura interna. Mas, muitas vezes, a flacidez aumenta. E aí, sim, pode desculpa concluir. aí que nós entramos para tirar o excesso de pele, por exemplo. Depois que emagrece, a pele não reduz. A gordura vai reduzir, mas a pele não reduz. Então, com isso, fica mais flacidez, fica mais abdômen avental ainda, que nós chamamos, que é abdômen pendurado. Isso aumenta. Sim. Então, aí que nós entramos para tirar mais excesso de pele. Então, se opera uma pessoa, por exemplo, com 20 quilos acima do peso ideal para a altura, além de ficar aquele abdômen abaulado, se ela emagrecer os 20 quilos depois, vai voltar a ficar flácido outra vez. Que a pele não reduziu, então fica flácido outra vez. É o caso das cirurgias para emagrecer que acontece muito. A pessoa, né, perde e fica muita pele, né, doutor? A cirurgia, mas aí não é uma abdominoplastia, é uma cirurgia plástica. Sim. É retirada de excesso de pele. Então, o nome já diz abdômeno, ou seja, abdômen. Plastia de plástico, então a plástica do abdômen, o nome já diz. Eu pensava que a abdominoplastia seria só aquela que amarra os músculos e a gente perde até a sensibilidade. Não é isso? Nem sempre há necessidade de aproximar os músculos, mas a plástica do abdômen é toda vez que retira o excesso de pele com gordura aqui da frente, essa gordura externa do abdômen. Tá. E nem sempre então faz essa amarração. Eu estou falando para o senhor porque foi uma experiência pessoal. Né? Eu fiz essa abdominoplastia, só que teve essa amarração desses músculos. Tanto é que a gente perde um pouco da sensibilidade, tem que ficar curvado para andar. Isso, exatamente. História, né? Já que o corte é grande, vamos esticar bastante. Aí incha. Por isso a necessidade de andar encurvado aí uns 15, 20 dias. De acordo com o que vai desinchando e vai levantando. Então, uns 15, 20 dias já está conseguindo andar ereta normal. Aí já aliviou a dor das costas. A plástica do abdômen, aliás, não é uma cirurgia comum que tenha dor. É uma cirurgia que tem pouca dor. Sim. Pouca dor. A coluna, pelo fato de andar encurvada e dormir encurvada, reclama mais do que o próprio abdômen. Isso é verdade, isso é verdade. Bom, então a gente já sabe que ela não emagrece, né? É só nesses casos pontuais que o senhor falou, porque realmente tem aquela questão da gordura demais, né? Da pele demais, que quando você tira, perde realmente os números, mas é por causa daquele excesso que Exatamente. teve, né? Outra dúvida que eu tinha realmente é essa questão dos músculos, da amarração dos músculos. O senhor já me acrescentou que não necessariamente tem que se fazer essa amarração. Isso, né? é mais comum ter que aproximar esse músculo em gestante e pós-obeso. O músculo afasta mesmo. Que foi o meu caso. Né? Mas no meu caso não tinha ainda emagrecido. Será que foi uma precaução? Seria isso? A própria obesidade já afasta o músculo, então ele deve ter aproximado o músculo já prevendo. Certo. Bom, o senhor já antecipou também que é uma cirurgia que não tem muita dor, né? E o pós-operatório também nós já falamos aqui, que é com relação a ficar curvado, né? Exatamente. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi o corte, né? Porque até os médicos até comentaram, é maior do que um corte de cesárea, né? Porque tira toda aquela lá embaixo. Exatamente, já retirando a cesárea, na altura de uma cesárea, que dê para esconder no biquíni e na calcinha. Aliás, a plástica do abdômen, ela passou por várias vertentes, muitos detalhes, mas o último são os 2 cirurgiões plásticos brasileiros que fizeram a melhor técnica e divulgaram para o mundo inteiro. Um é o Bozola, no interior de São Paulo, e o outro é o Pitangui. Então o Bozola na época fazia como guidão de bicicleta, porque usava-se o biquíni mais alto, biquíni tipo asa delta. Então tinha que fazer aquele corte tipo uma asa de gaivota, para esconder o biquíni. Depois mudou o tipo de biquíni, aí o Pitangui veio e só mudou o tipo de corte, fez tipo arciforme, que dá para esconder no biquíni também. Então é basicamente o desenho do corte. Exatamente, é o que mudou. Doutor, agora eu tenho uma dúvida muito cruel. Quando utilizar a lipo e quando deve se fazer o abdômen? Exatamente, boa pergunta. A maioria das pessoas tem esse tipo de questionamento. Quando tem flacidez no abdômen, flacidez de pele,
Se faz a lipo, piora, vira pelanca pura. Aí há a necessidade de fazer a plástica para tirar o excesso de pele com gordura. A lipo só tira a gordura. Então, se não tem flacidez de pele, só a lipo realmente resolve. Vai tirar a gordura, a pele cola, principalmente pele de homem. A pele do homem cola melhor que a pele da mulher, por questões hormonais. Mesmo? A pele do homem cai menos, com menos flacidez. Então essa é a diferença. Tem flacidez? Muita flacidez? É a plástica do abdômen. Tem pouca flacidez? É a lipo. Sabe uma dúvida que eu sempre tenho? Nós já estamos encerrando essa entrevista, mas eu queria só frisar com o senhor e perguntar. Quais são os meses do ano que as pessoas mais buscam cirurgia plástica, doutor? Está relacionado com as férias escolares aqui no Brasil. Por exemplo, novembro, dezembro e julho. Férias escolares, porque as mulheres, ou sejam os pais, têm mais tempo para deixar essas crianças com algum familiar. Não tem que levar as crianças na escola. Então são os meses que nós mais operamos. Nós mais trabalhamos. As férias de vocês, nós trabalhamos em dobro. Exatamente. Eu estou dando uma dica para vocês também, para não deixar concentrado sempre nesses meses, né, doutor? Diluir isso aí um pouco mais, porque aí vocês vão ter, claro, opções de datas. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Mega Profissionais. A sua participação realmente é muito esperada por todos nós e com certeza por todos vocês que nos acompanham. E o programa Mega Profissionais está chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Espero contar sempre com a presença de vocês, que para nós é fundamental. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Acompanhem também as nossas entradas ao vivo que nós fazemos dos bastidores do programa Mega Profissionais. Fiquem com Deus e até semana que vem.